Olá, essa é a continuação do vídeo em que eu falo sobre como o garimpo é a principal fonte de contaminação por mercúrio na Amazônia e explico como o mercúrio entra na cadeia alimentar através da bioacumulação, tornando o consumo de peixes uma possível fonte de contaminação para as pessoas. Vamos recapitular alguns pontos importantes. Existem muitas substâncias tóxicas despejadas na natureza que podem contaminar e adoecer as pessoas, mas não é qualquer contaminante que sofre bioacumulação. Algumas regras devem ser obedecidas, como, por exemplo, a substância deve ser lipofílica, que significa ter afinidade com os lipídios que compõem as membranas biológicas. Sendo lipofílica, a substância pode atravessar as células e ficar morando ali por um tempo, se for quimicamente estável, não reagindo com outras moléculas e principalmente sendo pouco tóxica aos organismos intermediários na cadeia alimentar. Porque se o organismo intermediário morrer antes de ser consumido pelo predador, não vai acontecer a biomagnificação trófica. O metilmercúrio tem todas essas características que permitem a bioacumulação e a biomagnificação. Ele atravessa membranas biológicas, fica retido nos músculos e na gordura dos organismos, não causando estrago muito grande naqueles mais simples, como os peixinhos, mas quando chega no elo final dessa cadeia, os humanos, o mercúrio acumulado tem potencial para causar um grande estrago. Desde os anos 90, várias pesquisas avaliaram a presença de mercúrio em peixes amazônicos. Boa parte estudou peixes que foram pegos pelos pescadores das comunidades indígenas ou ribeirinhas, cortou um pedaço de músculo e mandou para um laboratório avaliar a quantidade de mercúrio presente na amostra. Esse tipo de pesquisa foi feita nas terras dos povos Munduruku e Tupari, e nos permite conhecer os hábitos alimentares das comunidades a partir dos peixes pescados. As pesquisas feitas no território Munduruku confirmaram a presença de mercúrio nos peixes coletados na região, com os peixes carnívoros apresentando as concentrações superiores de mercúrio quando comparado aos que não são carnívoros. As aldeias Munduruku ficam em uma região próxima aos pontos de garimpo, e os dados obtidos indicam que esses povos sofrem com o risco de desenvolver doenças relacionadas à exposição ao mercúrio. Um estudo feito na reserva Rio Branco, onde vivem os indígenas Tupari, também avaliou as concentrações de mercúrio nos peixes, com uma diferença. Essa terra não é próxima aos locais onde o garimpo ocorre, porém ela fica perto de 7 centrais hidrelétricas. Mas o que as usinas hidrelétricas têm a ver com a contaminação por mercúrio? As hidrelétricas dependem da construção de represas. As represas acumulam água e matéria orgânica, criando um ambiente super favorável para as bactérias metanogênicas, aquelas que transformam o mercúrio inorgânico no metilmercúrio, a forma mais perigosa do mercúrio, que tem as propriedades necessárias para sofrer bioacumulação. Com isso, a represa cria um reservatório de bactérias que fazem a metilação do mercúrio e afeta o fluxo natural do rio, impedindo que os peixes migrem. Isso favorece a bioacumulação nesse local, o que foi demonstrado na reserva Rio Branco, onde, mesmo longe das fontes de mercúrio, 42% dos peixes apresentavam níveis considerados preocupantes pela OMS. A OMS, Anvisa e outros órgãos ou agências como o FDA nos Estados Unidos estabelecem níveis máximos considerados seguros para o mercúrio nos peixes. Esses níveis são estabelecidos a partir de dados obtidos em pesquisas como essas, mas que, além de analisar a quantidade de mercúrio no peixe, também avalia o quanto esse mercúrio fica retido nas pessoas e se essas pessoas estão desenvolvendo doenças em decorrência da exposição. Para avaliar a quantidade de mercúrio bioacumulado em seres humanos, são usados biomarcadores, como amostras de sangue, cabelo ou urina. O cabelo é o biomarcador mais adequado para avaliar a exposição que acontece a longo prazo pelo consumo dos peixes contaminados, porque o mercúrio é incorporado no cabelo desde que ele é formado no folículo. A OMS considera como nível máximo seguro entre 1 e 2 partes por milhão de mercúrio no cabelo, e acima de 10 partes por milhão quando o consumo de peixe ocorre diariamente, o que significa que a cada 1 milhão de partes de uma solução feita com amostras de cabelo diluído, se 10 partes forem mercúrio, temos uma concentração com 10 partes por milhão de mercúrio no cabelo. Entre 1996 e 2016, foram avaliadas as concentrações de mercúrio no cabelo de moradores das margens do Rio Negro, Tapajós e Madeira. Todos apresentaram níveis acima de 6 partes por milhão, e uma parcela considerável tinha concentrações superiores a 10 partes por milhão. Um estudo foi feito
a pedido do escritor e líder político indígena Davi Copenhague, para avaliar a presença do mercúrio no povo Yanomami, que luta contra o avanço do garimpo em suas terras. Essa pesquisa analisou 3 vilas: Taapiú, Vailas Iecoana e Vaicás Aracaçá. Foi identificado mais de 90% dos moradores da vila Vaicás Aracaçá com alto nível de mercúrio no cabelo. Essa vila é localizada próxima a pontos de garimpo. Outras pesquisas avaliaram os níveis de mercúrio em populações urbanas, que também sofrem com a exposição, mas em geral apresentam níveis menores de mercúrio acumulado, comparados aos indígenas e aos ribeirinhos. Isso se deve à variedade de alimentos presentes nas cidades vindos de outras regiões. Falamos várias vezes sobre como o mercúrio é tóxico, mas o que torna o mercúrio tóxico? O metilmercúrio na carne do peixe é absorvido facilmente no trato digestivo e quando chega no sangue ele se liga às proteínas que compõem os glóbulos vermelhos e assim pode viajar por todo o corpo através da corrente sanguínea. Por ser lipofílico, ele consegue atravessar membranas biológicas como a barreira hematoencefálica. Ela serve para proteger o cérebro de patógenos e contaminantes. E passada essa barreira, ele pode se depositar no tecido cerebral, onde reage com diferentes estruturas, prejudicando o sistema nervoso central. Outra importante barreira celular que o metilmercúrio pode transpor é a placenta, que controla a troca de substâncias entre a mãe e o feto. Em adultos, a contaminação por mercúrio afeta funções como a movimentação dos braços e as pernas, a sensibilidade das mãos e os sentidos como a visão, a audição e a capacidade de falar. Em fetos e crianças pequenas, cujo sistema nervoso ainda está em desenvolvimento, os efeitos da contaminação por mercúrio podem ser muito mais severos, como prejuízo do desenvolvimento das estruturas do sistema nervoso, causando deficiência intelectual grave. Essas características fazem com que as mulheres em idade reprodutiva e as crianças sejam os principais grupos de risco para a contaminação por metilmercúrio. E proteger esses grupos significa preservar a existência das 305 etnias indígenas que vivem no Brasil atualmente, com mais de 896 mil pessoas que falam aproximadamente 270 línguas diferentes, pois essa diversidade é posta em risco por cada avanço que a floresta amazônica sofre com o desmatamento, queimados e o garimpo. Os indígenas guardam conhecimento da floresta e são os maiores protetores dela, por isso, o futuro do Brasil depende da garantia do futuro dos nossos povos.